Jovens salvos pela graça apresentam Mensagem Liderança, pregada no dia 31 de outubro de 1965, domingo à tarde, em Prescott, Arizona, nos Estados Unidos da América. Em São Marcos 10 e 17 diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual, ajoelhando-se e perguntando-lhe, dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, e que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso eu fiz, obedeci, guardei desde a minha infância. E Jesus, olhando para ele, o amou, este jovem indivíduo. E ele lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás tesouros no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-te. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O irmão Brana explica que a partir do momento em que nascemos, somos dependentes de algo. Por isso ele nos compara com ovelhas, que é o único animal que não consegue viver sozinho. Nós, quando nascemos, dependemos de nossa mãe para nos ensinar a dar nossos primeiros passos e nos ensinar como devemos agir. Enquanto o papel do pai é aperfeiçoar esse ensinamento para agirmos como pessoa. Porém, chega uma época em que quem assume esse papel é a professora, que nos ensina para ter o conhecimento necessário para viver. Mas então chega a maturidade, então só há um que pode nos guiar, que é o Senhor Jesus Cristo. Apenas temos que aceitar que Ele nos guie, buscando o batismo do Espírito Santo. Aquele jovem rico tinha sido muito bem orientado, seus pais haviam conduzido ele da maneira correta financeiramente, ele era um jovem muito bem-sucedido, tinha muito dinheiro, era um governante, mesmo tendo pouca idade. Seus pais lhe deram um ensinamento religioso quando ele era pequeno. Ele guardava todos os mandamentos, mas faltava alguma coisa para ele. Isso era a vida eterna, a qual não poderia ser adquirida através da religião. Aquele ensino religioso não levaria ele até o céu. O jovem precisava de vida eterna. Toda a sua teologia e sua boa criação não gerava vida eterna. Então ele foi até Jesus e lhe perguntou sobre a vida eterna. Jesus, então, conhecendo o coração daquele jovem, que estava preso à religião e aos bens materiais, lhe disse para dar tudo o que tinha aos pobres e então seguir a Jesus para alcançar a vida eterna. Mas aquele jovem decidiu ser guiado pelos ensinamentos de seus sacerdotes e de seus pais. Ele escolheu outro líder. Todas as demais coisas são coisas boas, um bom caráter forjado pelos nossos pais, uma boa escolaridade. Ter dinheiro e roupas boas para vestir, tudo isso é bom, mas isso não nos dará a vida eterna. Há apenas um que pode nos dar a vida eterna. Nosso pai pode nos tornar um bom homem de negócios. Nossa mãe pode nos fazer um homem cavalheiro e educado. Nossa professora pode nos tornar inteligentes e capazes intelectualmente, mas nenhum deles pode nos conduzir à vida eterna. Nós devemos aceitar Jesus Cristo em nossos corações e deixar que Ele nos lidere até a vida eterna. Aquele jovem perdeu a melhor coisa que poderia ter na sua vida, que era a liderança pelo Espírito Santo. Vem, segue-me. Todos nós escolhemos o que queremos para nossas vidas. A decisão é particular de cada um. Deus nos deu talentos, mas é decisão nossa se vamos para Ele, para o mundo, ou apenas esconder aquilo. Devemos decidir se queremos usar isso para nos conduzir para algo que vai além desse século, ou apenas para sermos populares nessa vida terrestre. Deus nos fez livres para escolher, para decidir o que queremos fazer. Ele não força ninguém a segui-lo, a decisão é individual. Assim como Elvis Presley, Jesus lhe deu uma bela voz, mas ele decidiu vender Jesus, como fez Judas Iscariote. Ele vendeu sua voz para o mundo e abandonou Jesus, assim como o jovem rico. Então aquele jovem rico abandonou Jesus e foi viver sua vida. Ele era um jovem bonito e popular. Todas as moças olhavam para ele e ele achou que era alguém importante. Então ele deixou Jesus de lado e aproveitou sua vida, fez grandes festas e enriqueceu mais ainda. Seus celeiros se multiplicaram. E ele dizia: Veja, deixei Jesus,
e minha vida não mudou em nada. Mas ele estava se esquecendo de olhar para o final de sua vida. Estava apenas olhando para o presente. E naquele tempo, havia também um pedinte que ficava na porta da mansão daquele homem rico. Aquele mendigo ficava na porta, junto aos cachorros, se alimentando de migalhas de pão e restos de carnes. Quando ele estava doente com feridas, sem dinheiro para curá-las, os cachorros lambem suas feridas. E aquele homem rico tinha todo o dinheiro para comprar qualquer remédio, mas chegou uma fase de sua vida que o dinheiro não comprava mais sua saúde. Os médicos já não podiam fazer nada por ele. Certo dia ele faleceu, fizeram um grande velório, o prefeito da cidade esteve presente, levantaram um mastro ao lado do seu caixão, chamaram um pregador para o ato fúnebre e disse que aquele homem estava na glória, em um lugar melhor. Mas a Bíblia diz que aquele homem acordou no tormento do inferno, com seus olhos ardendo. Então olhou do outro lado do abismo, estava aquele mendigo cristão. Ele fez a decisão errada, ele escolheu ser conduzido pelo seu sucesso, pelo seu dinheiro e pela religião. Mas nada daquilo pode livrá-lo, seus bens não salvaram ele. Toda sua popularidade acabou quando esteve no inferno. De nada adiantava sua vida passada. Ele recusou andar com Jesus e ser guiado por ele até a vida eterna. Vamos tomar outro jovem governante e rico que deu o passo certo. Este jovem governante rico foi confrontado com a mesma coisa. Ele era um homem rico, um jovem, e foi um governante, mas ele aceitou a liderança de Cristo. Moisés, ele nasceu um menino pobre. O nome de seu pai era Anrão. O nome de sua mãe era Joquebede. E eles eram pobres, mas eram cristãos. Eles estavam em uma escravidão e trabalhavam muito. Moisés cresceu e foi adotado pela família do rei. Ele olhava para seu povo. Eles eram cristãos e choravam. Ele sabia que eles eram o povo prometido de Deus. Ele sabia disso. Ele seria um homem rico com todo o dinheiro do Egito, e o Egito controlava o mundo naquele tempo. Mas a Bíblia diz: ele teve por maiores riquezas o vitupério. Está vendo esse jovem rico? Ele viu Jesus como o vemos em uma visão, que o momento final é o que vai compensar. Ele aceitou a liderança de Cristo, e Moisés teve por grandes tesouros o vitupério. Agora este jovem rico, o primeiro jovem rico, ele não quis a Cristo. Ele não quis ser seguidor de Jesus. Ele era muito popular, ele era grande em tudo. O irmão Brana diz que ele em todas as coisas podia fazer, em tudo o que ele quis. Mas quando ele morreu, não teve ninguém para conduzi-lo. A sua escolaridade, isso foi bom. Seu dinheiro, isso foi bom. Mas quando a morte veio, isso parou ali. Ele não pode mais usar isso. Ele não podia comprar seu caminho ao céu. Ele não podia usar sua escolaridade para ir para o céu. Agora esse jovem, Moisés, teve todas essas coisas. Ele teve escolaridade, ele foi à escola e sua mãe o ensinou. Ele era muito inteligente que até mesmo podia ensinar os egípcios. Mas acima de toda a inteligência, acima de tudo o que ele tinha, ele disse assim: eu abandonarei tudo isso para seguir Jesus. E sabe o que aconteceu com ele? Eles o puseram para fora e ele se tornou um escravo que trabalhava na lama, como o resto deles. E veja o que ele fez. Ele guiou 2 milhões de pessoas para fora e os trouxe à terra prometida. Moisés escolheu ser liderado por Jesus. Ele podia ter sido muito mais rico que aquele jovem, porém ele escolheu o líder Jesus, ele escolheu a vida eterna, ele se desfez de tudo que ele tinha, seus ensinamentos, tudo ele preferiu ser liderado por Jesus para que ele tivesse a vida eterna ao invés de ir para o inferno. Quando ele morreu, vieram anjos e o buscaram. Já o jovem rico que escolheu os bens materiais, ao invés de Jesus, estava no fundo do abismo, no inferno, na escuridão. Ele preferiu ser liderado pelas coisas materiais. Mas um dia ele morreu e perdeu tudo. Veja, Moisés tinha sido bem ensinado e na sua maioridade escolheu a vida eterna. Escolheu Jesus como líder. Já o jovem rico estava no inferno. Ele escolheu as coisas passageiras. Tudo aqui termina, mas a vida eterna não passará. Nós podemos escolher deixar tudo e ter Jesus, e assim teremos tudo. Ou podemos escolher as coisas naturais e não ter nada. Devemos escolher a Jesus, mesmo que precise abandonar tudo, pois Ele nos guiará para uma vida eterna. Ele é um bom líder, Ele cuida de nós.
Ele nos levará até o céu, até a vida eterna, ao invés do inferno da morte. Façamos como Moisés, ele foi guiado por um bom líder. Este líder é Jesus. Se for preciso largar tudo, família, dinheiro, bens, fama, largue, mas escolha Jesus como seu líder. Jesus te guiará pelo bom caminho, para a vida eterna. O jovem rico pensou no presente, escolheu os bens materiais e no fim ficou perdido. Apenas Jesus é a vida eterna e o bom líder. Deus abençoe a todos.